Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Thiago Scorsi e Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, hoje estou aqui para resolver as questões da Unesp 2024, primeira fase, beleza? As questões de química aí da primeira fase da Unesp. Espero que vocês gostem. Quem não conhece, entra no canal aí, dá uma olhadinha. Thiago Scorsi no YouTube, tá bom? Eu resolvo os principais vestibulares do país. Vamos lá? Primeira questãozinha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece que produtos alimentícios que contenham algum nutriente em quantidade elevada e prejudicial à saúde, como açúcar, sódio e gordura, apresentem essas informações em seus rótulos por meio de figuras padronizadas. Agora os alimentos aparecem, pode dar uma olhadinha no mercado, pessoal. Já comprei chocolate, aparece, ó, alto em açúcar, alto em sódio. Os alimentos vêm com esse desenho aqui agora. As gorduras são constituídas por misturas de triglicerídeos que, quando hidrolisados no organismo, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. Então, ele falou que as gorduras, quando são, né, que são formadas por misturas de triglicerídeos, quando são hidrolisadas no corpo, produzem moléculas de ácidos graxos. O quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos obtidos em maior porcentagem na hidrólise de dois tipos de gorduras, X e Y. Então, a gordura X, qual foi o ácido obtido em maior quantidade? O, CH3, CH2, 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 8 vezes, e no final um COOH. Na verdade, seria mais ou menos isso, né? Ó, CH3, um CH2, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o COOH é um C dupla OH, ou seja, um ácido carboxílico de cadeia longa, chamado de ácido graxo. Como só tem ligações simples entre carbonos, aqui nós temos um ácido graxo de cadeia saturada. Já o outro aqui, galerinha, ó, o Y, você tem, né, ó, CH3, um CH2, um CH, aí tem uma dupla CH, aí você tem um CH2 5 vezes, uma, duas, três, quatro, 5. E no final, o C dupla O, OH. Então, vocês podem observar aqui, ó, nós temos uma insaturação. Faz, então, com que esse ácido seja um ácido graxo insaturado. Olha o que ele diz, galera. A hidrólise enzimática da gordura, e aí? Se você colocasse gordura X, produz maior porcentagem de ácidos graxos. Ah, gordura X, ó, ácidos graxos saturados. Ah, é que eu coloquei de vermelho, né? O ácido graxo saturado. Então, se você colocasse o X aqui, ó, gordura X produz ácidos graxos em maior porcentagem, né? Os ácidos graxos saturados. E contribuem para a manutenção dos níveis adequados de lipoproteínas do tipo, peraí, essas lipoproteínas ajudam a eliminar o excesso de colesterol no sangue. Ou seja, essas lipoproteínas, né, LDL, né, ou HDL, essas lipoproteínas, né, ó, ajudam a eliminar o excesso de colesterol no sangue e prevenir a obstrução de vasos, ou seja, não obstrui os vasos, ou seja, é o famoso colesterol, entre aspas, colesterol bom. Qual que é o colesterol bom? É o HDL. Então, ele está falando do tipo HDL. Então, peraí, o HDL não vem de ácidos graxos saturados, então não é o composto X nem saturado aqui, galerinha. Ele está falando, então, ó, a hidrólise mágica da gordura Y, que produz maior porcentagem de ácidos graxos insaturados. Então, teria que saber que
A lipoproteína, que ajuda a eliminar o excesso de colesterol, a lipoproteína boa, é o HDL. HDL. E quem é que produz o HDL? Ácidos graxos insaturados. Tudo bem? Então, a gordura, ácido graxo saturado é de azul, então é a gordura Y. Beleza, galera? Então, o HDL, ó, Wide Density Lipoprotein, né? Lipoproteínas de alta densidade. Então, o aluno aqui, ó, a hidrólise enzimática da gordura Y produz uma porcentagem de ácidos graxos insaturados, ó, cadeias insaturadas. E as cadeias insaturadas contribuem para a manutenção das lipoproteínas do tipo HDL. Alternativa C. Beleza? Uma questãozinha misturando química com a biologia. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Questão bem tranquila de radioatividade, galera. Questão 69. O exame de diagnóstico por imagem, denominado PET scan, siga em inglês para tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor de próstons o radionuclídeo F. Ao emitir um pósitron, então olha o que vai acontecer, ó. O F, óbvio, falou questões que envolvem radiação, elementos químicos, você tem que consultar a tabela para ver os números atômicos. Então, quem vai, ó, utiliza como emissor de pósitons o radionuclídeo F. Então, o F, que é o flúor, ele falou aqui, ó, que tem massa 18. Então, você vai consultar a tabela e ver que o número atômico dele é 9. Ó, ele emite um pósitron. Então, o pósitron vai estar lá do lado do produto. Então, vai emitir um pósitron, né? Que tem carga mais 1 e massa 0. Foi bonzinho, ó, deu a massa e a carga. Ó, carga mais 1 e massa 0. Ao emitir esse pósitron, né, o radionuclídeo transforma-se no isótopo O18. Então, quando ele emite o pósitron, ele se transforma no O18. O18. Olha o que ele pergunta. Cujo número de prótons e número de nêutrons são, então ele quer saber o número de prótons e nêutrons no isótopo de oxigênio. Vamos lá. No isótopo oxigênio. Então, vamos lá, gente. Falou equações nucleares, o que eu tenho que fazer? Conservação dos membros superiores e conservação dos membros inferiores. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, massa total, 18. Então, se você somar do lado direito, ó, 0 mais 18, dá 18. Soma da massa do reagente, agora soma da massa do produto. Beleza? Agora, vamos fazer a conservação dos membros inferiores. Do lado esquerdo, 9. Então, peraí, o pósitron tem carga mais 1. Então, eu vou pensar assim, ó, que número somado com mais 1 dá 9? 8. 8 mais 1, 9. Conservação dos membros inferiores. Então, o oxigênio formado tem massa 18 e número atômico 8. Então, ele quer saber o número de prótons e nêutrons. O número atômico 8 indica que ele possui 8 prótons. O número atômico indica o número de prótons. Então, tá aí. 8 prótons. Depois, para achar o número de nêutrons, é só fazer o número de massa menos o número atômico. Então, 18 menos 8, ele possui 10 nêutrons. Ou se quiser jogar na fórmula, né? A massa é igual a Z mais N, né? O número de massa é o número de prótons, o número atômico mais nêutrons. O A é 18, o Z ele quer saber. Opa, desculpe. O Z é 8 e o N é o que ele quer saber. Então, N igual a 10. Uma questãozinha muito simples, galera. É só montar a equaçãozinha nuclear ali e fazer a conservação dos membros superiores, conservação dos membros inferiores e ver o que ele estava pedindo. Beleza? A alternativa aí é uma questão bem simples de radiação. Vamos lá? Próxima questão. Uma questão bem legalzinha também, olha lá. Um produto químico sob forma de aerossol, empregado para lubrificar e soltar peças travadas, apresenta em sua embalagem os seguintes símbolos: pictogramas. Bom, o primeiro é um foguinho. O que você vê pegando fogo? Você sabe que aquele produto é um produto o quê? Que o caminhão está carregando, ou seja lá, se tiver atrás de um caminhão numa rodovia, tem esses pictogramas e tem uns números também. Se você constar na internet, esses números você vê que substância que aquele caminhão está carregando. Mas pela figurinha, olha aqui, um foguinho significa
que esse produto, ele é o quê? Ele é inflamável, ele pega fogo muito facilmente, beleza? Então, primeira coisa, esses símbolos indicam que o produto deve ser armazenado. Bom, se ele é inflamável, tem que ser armazenado o quê? Um lugar mais fresco, não pode ser um lugar aquecido. Se for um lugar que tem temperatura elevada, ele já pode inflamar, pegar fogo, explodir. Então, tem que ser armazenado em um lugar fresco e, óbvio, longe do fogo. Eu tiro a letra B, tiro a letra C. Ó, D, fresco, longe do fogo. Beleza. E, fresco, perto do fogo? De jeito nenhum. Então, aqui ficaríamos entre a alternativa A ou D de dado. Beleza? Bem tranquilo isso daqui, né, galera? Bem óbvio. O segundo ficou meio estranho aí, mas o que dá para perceber mais nessa figura? Que tem uns pontinhos pretos aqui dentro, né? Parte interna da pessoa. Dá para entender que está com algum problema nos pulmões. Então, uma substância que tem um sério risco ao ser inalada. Né? Tá vendo? Ó, desenho aqui, ó, umas bolinhas pretas aqui entrando no organismo, ou seja, um certo grau de toxicidade aí, né? Toxidez, tá bom? Então, é um risco ao ser inalado. Então, peraí, se tem um risco ao ser inalado, não, produto químico sob a forma de aerossol, se ele tem risco ao ser inalado, o que que vai acontecer? Eu não posso utilizar ele em ambiente fechado, que eu vou respirar ele muito facilmente. Então, tem que ser o quê? Utilizado em ambiente ventilado. Se correr o vazamento desse aerossol aí, ó, pode ir embora e você não vai inalar. Beleza? Então, uma questãozinha bem legalzinha da Unesco, galera. Só interpretaçãozinha aí, tá bom? O probleminha maior foi essa figurinha meio estranha aí, né? Que é esse buraco branco aí no interior da pessoa. Então, o aluno tinha que fazer analogia que é um produto que não pode ser inalado, que caso haja problemas aí internos, tá bom? Vamos lá. Questão 70 tem uma questão de pilha, mas é pura interpretação, galera. O sistema LiMNO2 é o exemplo mais representativo das pilhas primárias de lítio. Essas pilhas empregam eletrólitos dissolvidos em solventes não aquosos, em recipientes selados. O processo de descarga dessa pilha envolve a reação. Então, olha a reação. Ó. O lítio, inox, 0. O do lado direito, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Para a soma do inox, dar 0. Mn mais 4. Né? Cálculo de inox. Li, família 1A mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Para a soma dar 0. Inox do O menos 2. E o Mn sozinho, 0. Então, nessa pilha, eu podia ter perguntado que oxida, que reduz, que atoma. Não falou nada disso. Ó, então, só lembrando, o lítio, ele vai de 0 para mais 1. Então, o lítio aumenta o seu NOx. Então, ele sofre uma oxidação. Então, só lembrando, se ele oxida, ele é o ânodo, né? Você lembra do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, ele oxida, ele é o ânodo. Bom, já o Mn, ó, vai de mais 4 para 0. Opa! Ele sofre uma redução. Então, esse eletrodo contendo MnO2 é o cátodo. Beleza? Bom, essa pilha fornece uma diferença de potencial, uma voltagem, em torno de 3 volts a temperatura ambiente, mas mostra excelente desempenho em temperaturas superiores. Olha que legal. A grande vantagem dessas pilhas à base de lítio é a ausência de metais pesados, chumbo, cádmio, mercúrio, né? Porém, os perigos relativos à pilha LMNO2 são de outra natureza, estando relacionados ao seu descarte e reciclagem. Após a corrosão do invólucro externo, o lítio metálico não reagido, ou seja, parte do lítio que não oxidou, que não reagiu, se o invólucro, olha lá, após a corrosão do invólucro externo, então o invólucro externo corroeu. Então, parte do lítio que está ali, que não reagiu, em contato com a água e umidade do ar, desprende calor e gás inflamável. Então, o lítio vai oxidando. Mas quando o invólucro, né, ele fala lá, após a corrosão do invólucro, quando o invólucro corrói, parte do lítio que ainda não reagiu, que ainda não oxidou, ele vai ficar exposto ao ar
ele vai reagir com a água e a umidade do ar, né? E ele desprende calor e produz um gás inflamável que produz o hidrogênio. Então, na verdade, o lítio, que não oxidou, que não reagiu, o lítio sódio metálico, ele reage com a água e produz, ele falou, produz gás hidrogênio. No caso aqui, forma LiOH também, né? Porque água é H mais ou H menos, o lítio vai entrar no lugar do H mais, vai deslocar o H mais. Então, vai ficar Li, vai juntar com o H menos, vai formar LiOH, e o H que sai na forma gasosa, vira H2. Nem estou balançando a equação, não interessa isso. Podendo levar à ignição do produto. Por isso, a presença de voltagem residual nesse resíduo é um problema, pois significa a presença de lítio metálico. As características listadas para a pilha de lítio tornam a disposição final inadequada. Por que a disposição é inadequada? Porque parte do lítio, né, quando o invólucro sofre uma corrosão, parte do lítio, todo o lítio ainda não reagiu. Então, parte do lítio ainda tem lítio lá dentro sem reagir. E esse lítio sem reagir, quando o invólucro corrói, esse lítio vai ficar exposto ao ar. Esse é o problema. Então, teria que todo lítio reagir antes do invólucro corroer. Tá? Para tornar a reciclagem dessa pilha mais segura, o ideal seria o seu descarregamento completo. O que é o descarregamento completo? Todo o lítio oxidar, para que o lítio não fique exposto à umidade do ar, evitando assim, então, se ocorresse um descarregamento completo, o que ia acontecer? Se todo o lítio sofresse oxidação, hora que o invólucro sofresse uma corrosão, o lítio que não reagiu, ele fica exposto. Mas se todo o lítio reagir, ou seja, se ocorrer um descarregamento completo, ou seja, se reagir totalmente aquele lítio lá dentro, se todo o lítio reagir, não vai ter lítio para ficar exposto à umidade. E aí o lítio não vai oxidar, né? Não vai oxidar pela água. Então, olha que interessante essa questãozinha, galera. Então, o lance aqui é, se o lítio, parte dele oxida, parte dele, quando o invólucro corrói, parte do lítio que não oxidou, fica exposto à umidade. E aí o lítio vai reagir com a umidade, produzindo um gás inflamável, que é o gás hidrogênio. Então, se ocorrer o descarregamento completo, ótimo. Por quê? Descarregamento completo. O que significa? Que todo o lítio reagiu. Se todo o lítio reagiu, não vai ter lítio que vai ficar exposto quando o invólucro correr, não vai ter lítio exposto à umidade. Se não vai ter lítio exposto à umidade, o lítio não vai mais reagir com a água e não vai produzir gás inflamável. Então, evitando assim, se o descarregamento foi completo, evitamos assim a oxidação do lítio metálico pela água. Beleza, galera? Uma questão só por interpretação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Próxima questão. Questão 72. A montagem de laboratório ilustrada na figura destina-se à coleta e medida do volume de produto gasoso gerado numa reação química. Em um experimento envolvendo a produção de dióxido de carbono gasoso, CO2, a partir da reação entre carbonato de cálcio, CaCO3, e solução aquosa diluída de ácido clorídrico. O líquido empregado para a coleta do gás foi a água acidulada. Um comprimido de CaCO3 foi triturado e uma porção do pó resultante foi colocada no Erlenmeyer da montagem e posta para reagir com solução de HCl, adicionada a partir da seringa da montagem. Após a reação, o produto gasoso coletado no cilindro graduado teve seu volume determinado, sendo igual a 30 ml. Sabe-se que o produto gasoso recolhido é uma mistura de dióxido de carbono gasoso e vapor d'água. Vamos para a pergunta.
Considerando que o experimento foi realizado sob pressão atmosférica de 726,7 milímetros de mercúrio e temperatura de 27 graus Celsius, e que a pressão de vapor da água, na mesma temperatura, 27 graus Celsius, é igual a 26,7 mmHg, e que a constante universal dos gases R é igual a 2,3, a massa de carbonato de cálcio que reagiu na produção de dióxido de carbono foi de aproximadamente... Então, ó, galera, uma questão enunciado grande, uma questão, eu particularmente achei uma questão complexa, tá? Uma questão difícil. Bom, ele falou que a reação foi feita em experimento sob pressão de 726,7. Então, a pressão total, né, a pressão total da mistura gasosa, 726,7. Ele falou também que, nessa mesma temperatura de 27 graus Celsius, a pressão de vapor da água, ou seja, a pressão do vapor de água, é 26,7 mmHg. Bom, qual é a primeira coisa que eu achei, né, difícil para o aluno né, enxergar aqui? Bom, o que é a pressão total de uma mistura gasosa? A pressão total nada mais é do que a soma das pressões dos gases ali dentro, a soma das pressões parciais. Então, a pressão total da mistura nada mais é do que a pressão do vapor d'água mais a pressão do gás carbônico. A pressão total, ele falou que foi realizado sob pressão de 726,7. Então, a pressão da mistura, 726,7. Isso é igual. A pressão da água, ele falou que é 26,7. Então, o que falta é a pressão do CO2. Então, jogando na formulinha, olha lá. 726,7 menos 26,7 é a pressão do CO2. Então, pressão total 726,7, pressão da água só 26,7, então o restante, que é 700, é a pressão exercida pelo gás carbônico. Beleza? Bom, agora vamos achar quantos mols, então, de gás carbônico foram produzidos? Bom, PV é igual a nRT. A pressão exercida pelo gás carbônico, 700, né? Que nós acabamos de descobrir, 700 mmHg. O volume, em litros, né? O volume, ó, 30 ml, né? Estamos calculando, né, a quantidade de mol do CO2. Então, se o CO2 ali no recipiente, ele ocupa todo o volume, 30 ml. No recipiente ali, 30. Quatro pelos gases, né? Então, o gás ocupa todo o volume que lhe é oferecido. Então, o volume 30 ml. Passando para litro, ó, três casas para a esquerda. Uma, duas, 0,03 litros. Pressão 700, volume 0,03. O número de mol eu vou descobrir quantos mols de CO2 tem lá dentro. A constante ele falou, 62,3. E temperatura, cuidado sempre em Kelvin, a temperatura é 27 graus Celsius. Então, o que a gente faz para transformar em Kelvin? Soma 273. Então, a temperatura 300 Kelvin. Aí, galera, ó, para facilitar os cálculos aqui, olha aqui que eu fiz, né? Para ficar a conta um pouquinho menor, ó, cortei esses dois zeros do 700 com os dois zeros do 300. Então, ficou 7 vezes 0,03 é igual ao número de mols vezes 62,3 vezes 3. Então, aqui vai dar 0,21 é igual ao número de mols de CO2 vezes 62,3 vezes 3 dá 186,9. Então, 0,21 dividido por 186,9 é igual ao número de mols de CO2. Então, o número tudo quebrado, né? Poderiam dar uns números mais exatos aí, né? Os cálculos. Então, o número de mol de CO2, 0,0011 mol. Então, essa foi a quantidade em mol de gás carbônico produzida. Só que ele quer saber a massa de carbonato de cálcio que reagiu. Aí, a última etapa, montar a equação do processo.
Eu tinha dados do CO2. Agora eu vou montar a equação e descobrir quanto de carbonato de cálcio reagiu. Vamos lá? Bom, a reação é carbonato de cálcio, CaCO3, mais HCl. Bom, Ca mais 2, o carbonato, mas não carbonato, é o CO3 menos 2. O ácido HCl libera H mais Cl menos. Uma reação de dupla troca, ó. Ca mais 2 vai juntar com Cl-, formando CaCl2. CO3 menos 2 junta com H+, ó. H+ com CO3 menos 2, cruza o 2 para cá, ó. Forma-se H2CO3. Balanceando, ó. 2 cloros do lado direito, então eu coloco o balanceamento 2 no HCl. Só fazendo isso, a equação já fica balanceada. Então vai ser CaCO3 mais 2HCl, formando CaCl2 mais. O que formou aqui? Ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido instável. Ele se decompõe em quê? CO2 e água. Os produtos, né, serão. Eu não vou deixar H2CO3, eu deixo CO2 e água. Beleza? Então tá aí a equação do processo, galera. Olha essas um monte de coisa que eu fiz aqui. Ó, a equação do processo. CaCO3 mais 2HCl, formando CaCl2 mais CO2 mais água. Bom, vamos finalizar? Qual é a quantidade em mol? Formou de CO2, fizemos todos os cálculos aqui, ó, 0,0011. Então, 0,0011 embaixo do CO2. Para formar essa quantidade de CO2, quantos gramas de carbonato reagiram? Vou descobrir. X. Grama em cima, grama embaixo. Ó, mol em cima, mol embaixo. A parte de baixo a gente tira sempre da equação. Vamos lá? Quanto que eu tenho de CaCO3? 1 mol. Como que eu transformo esse 1 mol em grama? Eu preciso das massas molares. Então, você iria consultar a tabela periódica, ó. O Ca, 40, o carboninho, 12, e o O é 16. Como são 3 vezes 16, 48. Somando aqui, massa molar, 100 gramas por mol. Então, está aqui 1 mol, então 1 vezes 100. E de CO2, quanto temos? 1 mol. Então, como aqui a proporção é só mol, eu tenho 1. Então, o que nós sabemos? Que para gerar 1 mol de CO2, eu preciso de 100 gramas de carbonato de cálcio. E na reação que produziu 0,0011 mol, eu preciso de quanto de carbonato? X. Multiplica em cruz. X é igual a 0,11 gramas. Alternativa B, 0,11. Ele fala, não, né? Ele fala, foi de aproximadamente 0,11, alternativa B. Uma questão, galera, muito difícil. Eu achei uma questão difícil, tá bom? Um aluno, um intervalo de tempo curto e pensar em tudo isso daí para resolver a questão, tá bom? Vamos lá, próxima questãozinha, galera. Uma questão muito bem bolada. Não era difícil, trabalhosa, de, de termoquímica. Olha lá, galera. Analise a tabela que apresenta valores da entalpia padrão de combustão. Ele deu o valor da entalpia de combustão completa. O que é ΔH de combustão? É o calor envolvido na combustão de 1 mol da substância, quilojoule por mol. Eu não vou nem ler o resto. Vamos montar as equações? Ó, qual é o calor de verde? Ó, qual é o calor de combustão do ácido acético? Menos 874. Então, o ácido acético, eu vou queimar 1 mol dele. Então, olha lá em cima, galera. Primeira equaçãozinha, olha lá. Equaçãozinha de preto aí. Essa primeira aqui, ó. Vamos lá. Eu estou fazendo essa bolinha. Então, o ácido acético, C2H4O2. Como ele quer calor de combustão, é o calor envolvido na combustão de 1 mol. Esse valor eu não posso mudar. Calor de combustão é o calor envolvido na combustão de 1 mol da substância. E agora eu vou montar a equação. Se é combustão, é queima. Vai reagir com O2.
Então, vou pegar o ácido acético, reagir com o O2. Se é uma combustão completa, como um composto orgânico, tem carbono, hidrogênio, oxigênio, então a combustão vai liberar completa CO2 e água. E aí, eu fiz o balanceamento da equação. Beleza? E o ΔH da reação, menos 834. Bom, depois, calor de combustão do carbono, grafita, não o carbono grafite. O que é o calor de combustão? É o calor envolvido na combustão de 1 mol. Então, esse número aqui, 1 aqui de verde, eu não posso mudar, porque calor de combustão é o calor envolvido na combustão de 1 mol da substância. Então, quando eu queimo o carbono, ele vai reagir com O2, e óbvio, só tem carbono, só vai formar CO2. Não tem hidrogênio, né, no composto para formar água, então só forma CO2. ΔH, menos 394. Depois, o calor de combustão do hidrogênio, H2, certo? Hidrogênio, calor de combustão, é o calor envolvido na combustão de 1 mol. Então, 1 mol de hidrogênio. Esse número 1 eu não posso mudar. Então, ele vai reagir com O2 e vai formar água. Bom, ΔH menos 216. Então, aí eu montei as três equações de combustão e fiz o balanceamento. Beleza? Por que coloquei meio O2? Porque na água você tem um oxigênio só. Então, aqui, ó, coloquei meio porque meio vezes 2 para ficar com 1. Porque o balanceamento do H2 eu não posso mudar, ó. Esses valores aqui eu não posso mudar, porque o calor de combustão é o calor envolvido na combustão de 1 mol da substância. Bom, continuando. A partir desses valores de entalpia de combustão, é possível calcular a entalpia de formação. Galera, o que é entalpia de formação? É o calor envolvido na formação de 1 mol da substância. Por exemplo, qual é o calor de formação da água? É o calor envolvido na formação de 1 mol a partir de substâncias simples. Então, eu vou fazer entalpia de formação. É a entalpia envolvida na formação de 1 mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, quais são os elementos que formam a água? H e O. Então, qual que é a fórmula alotrópica do H? Qual é o estado forma alotrópica do H? Não existe H na natureza, existe H2. O, existe O2 e O3. Qual é a forma alotrópica mais estável, mais abundante? O2. Então, balanceando uma vez 2, 2, uma vez 2, 2. Uma vez um oxigênio, então aqui eu coloco meio. Então, tá vendo? O que é o calor de formação? É o calor envolvido na formação de 1 mol da substância a partir de substâncias simples, a partir dos elementos correspondentes no estado padrão. A partir de substâncias simples no estado padrão, beleza? Então, vem lá. Ele quer saber o calor de formação do ácido acético. O que é isso? O calor envolvido na formação de 1 mol de ácido acético. Quais são os elementos que formam o ácido acético? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, qual que é a forma alotrópica mais estável? É o carbono grafite, sozinho, carbono sólido. Qual que é a forma alotrópica do hidrogênio? É gás hidrogênio, H2. E do O, é O2. Balanceando, uma vezes dois carboninhos, dois carboninhos. Ó, no produto, 4 hidrogênios. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Produto no oxigênio, ó, oxigênio nos produtos, 2. Então, uma vez 2, 2. Então, ele quer saber o ΔH dessa reação, que eu vou circular para vocês de azul, ó, que eu acabei de fazer. 2C mais 2H2 mais 1O2, formando 1 mol de ácido acético. Beleza? Galerinha, ele quer saber o ΔH dessa reação. O que eu tenho? Eu tenho 3 equações já de preto que eu montei. Então, vou ter que usar a lei de Hess. Vou ter que organizar essas 3 equações que estão de preto. Posso inverter, posso multiplicar. O que você fizer com a equação, faça com o ΔH. Inverter a equação? Inverto o ΔH. Multiplicou por 2? Multiplico o ΔH por 2. Eu vou ter que organizar essas 3 equações para que eu somar elas, eu consiga cair na equação azul, que é o que ele quer saber. Então, como que eu vou fazer? Lei de Hess, né? Então, vamos lá, gente. Galera, uns macetes aqui, ó. Vou usar o alaranjado. Ó, o que eu preciso na equação que eu quero determinar o ΔH, que é azul? Eu preciso de carbono.
Então, eu vou usar a segunda equação preta, ó, que eu estou fazendo a setinha. Por quê? Porque é aqui que aparece carbono. Na equação azul, eu preciso do carbono do lado esquerdo. Opa, na equação preta, ele já está do lado esquerdo. Só que tem o seguinte, na equação azul, eu preciso de 2 mols do carbono. Na equação preta, eu só tenho 1 mol. Então, eu vou organizar essa equação preta como? Vou multiplicar ela por 2. Ah, vou multiplicar tudo por 2. E vai estar aqui embaixo, olha essa equaçãozinha roxa. Ó, o carbono que era 1 mol, ficou 2 mol. O oxigênio, lá no de preto, que era 1 mol, ficou 2 mols. E o gás carbônico, que era 1 mol, ficou 2 mol. O ΔH, que era menos 394, multipliquei por 2, ficou menos 788. Ótimo. Arrumei o problema do carbono. Já organizei a equação. Bom, agora o H2. Na equação azul, eu preciso do H2. Onde que aparece o H2? Ah, na terceira equação preta. Então é ela que eu vou usar. Bom, na equação azul, eu preciso do H2 do lado esquerdo, no reagente. Realmente, na equação preta, ele já está do lado esquerdo, então não preciso inverter. Na equação azul, eu preciso de 2 mols de H2. Na equação preta, eu só tenho 1 mol. Então, para deixar do jeito que eu preciso, eu vou também multiplicar essa equação por 2. Aí eu vou lá, na equaçãozinha roxa que eu estou fazendo um asterisco. Ó. Era 1 mol de H2, multipliquei por 2, ficou 2. Era meio mol de oxigênio, multipliquei por 2, ficou 1 mol de oxigênio. Era 1 mol de água, multipliquei por 2, 2 mols de água. O ΔH, que era menos 286, ficou menos 572. Arrumamos o problema do H2. Próxima substância, O2. Onde que aparece o O2? Vixe, olha, as 3 equações pretas, de preto ali, aparece O2, ó. Aparece na primeira, na segunda, na terceira. Quando você tiver uma substância que aparece em mais de uma equação, eu pulo ela. Eu vou analisar as outras. Depois, no final, ela vai dar certo. Essa é a dica, beleza? Então, vamos pular o O2. Depois ele vai dar certo. Na equação azul, então, agora precisamos C2H4O2. Onde que aparece o C2H4O2? O C2H4O2 só aparece na primeira. Ah, é a primeira equação preta, então é ela que eu vou usar. Bom, eu preciso do C2H4O2 na equação azul do lado direito, no produto. Na nossa equação preta aqui, ó, ele está do lado esquerdo. Então, para deixar do jeito que eu preciso, eu vou inverter essa equação. O que é inverter? O que é reagente vira produto. Produto vira reagente. E o ΔH, que é negativo, fica positivo. Bom, olha lá. Então, eu preciso de 1 mol do C2H42 na equação azul. Mas na equação preta, ó, eu tenho 1 mol. Então, é só eu inverter. Como que eu inverto? Olha lá. O CO2 que eu estou circulando e a água, que são produtos, olha lá, estou fazendo uma setinha de cobrinha na equação roxa. Olha lá em cima. O CO2 que eu estou circulando e a água, que eram produtos, aqui eles viram reagentes. O C2H4O2 e os dois O2 que estavam do lado esquerdo vão para o lado direito, viram produtos. E o ΔH, olha lá em cima na primeira equação preta, o ΔH era negativo, agora ele fica positivo. Organizei tudo. Vamos somar as 3 equações roxinhas, que são as equações já organizadas. Ó, vamos somar as 3. 2 mol de CO2 no produto, 2 mol de CO2 no reagente. Posso cancelar. 2 águas nos produtos, 2 águas nos reagentes. Posso cancelar. Ó, 2 mols de O2 no reagente, 2 mols de O2 no produto. Cancelo. O que sobrou? 2C mais 2H2 mais O2, formando C2H4O2. Essa é a equação global, que é exatamente a equação azul que a gente precisava. Então, somei as equações, deu tudo certo. O que que eu faço? Somo os valores de ΔH. Então, eu vou somar menos 778 com menos 572 com mais 874. Isso vai dar um valor total de menos 486 quilojoules. Alternativa C, uma questão
Não era difícil, mas uma questão bem trabalhosa. Beleza? Montar todas as equaçõezinhas, depois organizar, saber o que é calor de combustão, o que é calor de formação. Beleza? Uma questãozinha de nível médio para difícil. Tá bom? Trabalhosa, né? Bem trabalhosa. Vamos lá, próxima questão. Questão 74. Água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada de cal hidratada, hidróxido de cálcio. A concentração dessa solução saturada a 20 graus é de 1,7 gramas por litro. A partir desse dado, estima-se que o valor da constante do produto de solubilidade em água, KPS, nessa temperatura é próximo de... Bom, primeira coisa, galera. Primeira coisinha que você tem que saber. O que é KPS? Né? Constante do produto de solubilidade. O que é isso? É uma constante de equilíbrio, ó, tá? Tem Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, Kps. É uma constante de equilíbrio entre uma substância pouco solúvel em equilíbrio, né, um sal ou uma base, no caso aí, mas uma substância, né, pouco solúvel em equilíbrio com seus íons produzidos em solução aquosa. Então, aqui a primeira coisa, ele está falando do CaOH2, tá? Sólida em água gera íons. Então, vai entrar em equilíbrio, vai gerar o quê? Os íons Ca mais 2 e 2OH menos. Então, é uma constante de equilíbrio entre uma substância pouco solúvel, entre o sólido, né, entre o sólido de uma substância, em equilíbrio com seus íons produzidos em solução aquosa. Então, CaOH2 sólido, em equilíbrio com seus íons produzidos em solução aquosa. Bom, toda constante de equilíbrio, vamos lembrar, galera? Toda constante de equilíbrio, o que que a gente faz? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ou seja, sempre a ponte, o aluno sempre esquece, né? A gente passa essa dica. O aluno nunca sabe se a constante de equilíbrio é produto sobre reagente ou se é o reagente sobre produto. Então, você lembra, é produto sobre reagente, ó, ponte sobre o rio, e nunca o rio sobre a ponte, tá bom? Então, vamos tirar a expressão da constante de equilíbrio para essa equaçãozinha aqui, ó, CaOH2, formando Ca mais 2 e 2OH menos, tá? Vamos tirar a expressão da constante de equilíbrio. Lembrando, qualquer constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Lembrando que qualquer constante de equilíbrio não entra substâncias no estado sólido. Então, CaOH2 sólido não entra. Então, no KPS é apenas a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, são os números do balanceamento. Então, o KPS é igual concentração, ó, esse símbolo aqui, esse colchete, é concentração em mol por litro. Então, concentração em mol por litro do Ca mais 2 elevado ao balanceamento, que é 1, vezes concentração do O em mol por litro do OH menos elevado ao balanceamento, que é 2. Então, esta é a expressão do KPS. O reagente não entra porque é sólido. Então, Ca mais 2 elevado a 1 vezes OH menos elevado ao quadrado. Bom, então vamos agora na parte do vermelho, galera. Quanto é a concentração do CaOH2? 1,7 gramas por litro. Na expressão de qualquer constante de equilíbrio, né? Tirando o Kp, que é pressão, né? Mas aqui é concentração. Concentração em mol por litro dos produtos dividido pela concentração em mol por litro dos reagentes. Então, a primeira coisa é transformar essa concentração que ele me deu, né, de gramas por litro em mol por litro. Então, vamos transformar esse 1,7 gramas em mol. Então, olha lá, 1,7 gramas corresponde a x mol. 1 mol, para eu saber o valor de 1 mol da substância, eu preciso das massas molares, massa molar em grama por mol. Então, consultando a tabela, o Ca vale 40, o O tem 2, né? Ó, dois átomos de O.
O O vale 16. 2 vezes 16, 32. O H vale 1. Como são dois átomos, 2 vezes 1, 2. Então, massa molar, 74. Então, cada mol, 74 gramas. 1,7 gramas X. Então, aproximadamente, a quantidade em mol de CaOH2, 0,023, ou seja, a concentração em mol por litro do CaOH2 é 0,023. Mas a concentração em mol por litro da substância não me interessa. O que eu tenho na fórmula do KPS é a concentração dos íons. Então, como que eu faço? Olha a parte agora, eu vou colocar em azul, em roxo. Eu tenho sal, cada molécula do sal libera um íon cálcio e 2 OH-. Então, a concentração só não, na base aqui, né? A concentração da substância da base é 0,023 mol por litro. Então, a proporção da base para o cálcio é de 1 para 1, a mesma. Então, se a concentração da base é 0,023, do Ca mais 2 é 0,023 também. E do OH-, ó a proporção, ó, 1 cálcio para 2 OH-, a concentração de OH- vai ser o dobro, 2 vezes 0,023, então vai ser 0,046. Bom, tudo isso para achar a concentração em mol por litro do Ca mais 2 e a concentração em mol por litro do OH-. Agora vamos jogar esses valores na expressão do KPS. Olha lá a expressão do KPS. Concentração do Ca mais 2, ó, 0,023 elevado a 1, vezes concentração do OH-, 0,046 elevado ao quadrado. Então, a concentração de OH- está ali, ó, 0,046. E eu elevo ao balanceamento elevado ao quadrado. Essa é a expressão do KPS. Bom, aqui eu transformei em base 10 aqui, ó, 0,023 é 23 vezes 10 a menos 3. 0,046 é 46 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar 23, 10 a menos 3, vezes 46 ao quadrado, 2.116. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Então, aqui vamos ficar com, ó, 23 vezes 2.116 dá 48.668. 10 a menos 3 com 10 a menos 6, 10 a menos 9. Então, isso vai dar 4,8 vezes 10 a menos 5. Aproximadamente, ó, ele fala, é próximo de KPS, 4,8, 10 a menos 5, alternativa A. Uma questãozinha que tinha que transformar o grama por litro em mol por litro, depois fazer a dissociação da base e descobrir a concentração dos íons usando a proporção do balanceamento, depois montar a expressão do KPS. Então, uma questãozinha que cobrou bastante, bem conceitual. Bastante conteúdo aí, tá bom? Questãozinha de médio para difícil também. Vamos lá? Próxima e última questão. Questão bem conceitual também, porque eu tinha que saber reações orgânicas. Uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação de ácido pirúvico em ácido lático pela reação representada. Gente, antes de você entender isso daqui, lembrar uma coisinha só. Oxidação e redução. Quando você tem álcool, porque aqui, ó, nessa equaçãozinha do ácido pirúvico e ácido lático, o ácido carboxílico continua igual, ó. Ó, aqui não mudou nada, não aconteceu absolutamente nada. O que aconteceu foi aqui, ó. Vou usar de verde. O grupo cetona, o grupo carbonila da função cetona, né? Que você tem um grupo carbonilo, um C dupla O, virando, se transformando em OH. Então vamos lembrar. Gente, quando você tem um álcool primário, né, um grupo OH, álcool primário porque o OH está ligado a um carbono primário. A gente fala aquela equaçãozinha que o vinho vira vinagre, porque sofre uma oxidação. Quando um álcool primário oxida, ele vira um aldeído. E quando o aldeído oxida, ele gera um ácido carboxílico. Por isso que o etanol presente no vinho vira ácido etanoico, que é o ácido acético, que é o principal componente do vinagre.
Então, uma reação de oxidação alcoólica, tá? Então, o esqueminha todo, professor, quando dá oxidação alcoólica, é isso que ele fala. Álcool primário, quando oxida gera aldeído, quando oxida novamente vira ácido carboxílico. Por isso que o vinho vira vinagre, vai oxidando, vai azedando, virando vinagre. E se for um álcool secundário? Por que álcool secundário? É quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Ah, quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, não, álcool secundário, quando esse álcool oxida, ele gera uma cetona entre o grupo carbonila. Então, isso é uma oxidação. O aluno tinha que lembrar isso. Álcool secundário, quando oxida, gera cetona. Aqui, na equaçãozinha que o exercício está pedindo, ocorre o processo inverso. Ó, é o grupo cetona, ó, de verde é o grupo cetona, voltando, né, o grupo carbonila, né, que é o C dupla O, voltando ao COH. Peraí, o grupo C dupla O voltar a ser o grupo OH, galera, se o OH virando C dupla O, o álcool secundário virando cetano é a oxidação, o processo inverso é a redução. Ah, então no caso C dupla O voltando a ser OH é um processo de redução. Então, na transformação de ácido pirúvico em ácido lático, ocorre redução. De qual grupo? Do grupo C dupla O, que é chamado grupo carbonila. O carbonila vira uma hidroxila, né, que é o H. Então, oxidação não. Do grupo carbonila, ó. Letra E não é carboxila, é falso. Carboxila é o C dupla OH, não aconteceu nada com ele. Então, é uma redução do grupo carbonila. De um composto opticamente, e aí? Agora eu vou apagar, galera, ó. Esse composto, ácido pirúvico, é um composto opticamente ativo ou inativo? Falou opticamente, está falando de isomeria óptica. Se for um composto opticamente ativo, ativo é porque tem isomeria óptica. E se tem, para ter, né, isomeria óptica, tem que ter o quê? O carbono assimétrico, que é o carboninho que possui o quê? 4 ligantes diferentes. Ah, agora, se for um composto opticamente inativo, não tem atividade óptica, é inativo, não tem carbono assimétrico. Então, vamos ver. Ó, vou pegar de roxinho, ó. Esse carbono do ácido pirúvico, ele faz uma ligação, então ele tem 3 Hs. Então, ele tem 3 ligantes iguais. Não é carbono assimétrico. Esse carbono que faz dupla O, não é assimétrico, porque ele faz dupla. Para ter 4 ligantes diferentes, o carbono ser assimétrico, ele tem que fazer 4 ligações simples. Então, o carbono que faz dupla, tripla, nunca será assimétrico. Então, esse carbono que faz dupla O não é, e esse aqui que faz dupla O também não. Então, esse ácido pirúvico, ele é opticamente inativo, ele não tem carbono assimétrico. Formando um composto opticamente, ele vai formar um composto opticamente, ó, opticamente ativo. Por quê? O ácido lático tem carbono assimétrico. Ó. Esse carbono ele faz uma ligação só, então ele tem 3 Hs, ele tem 3 ligantes iguais. E não é assimétrico. Mas esse carbono, que eu vou colocar de alaranjado, de vermelho, galera, ó, esse carbono é assimétrico. Ó, ele faz 3 ligações, então o quarto ligante é o H. Ó. Então, por que que ele é assimétrico? Vamos ver os 4 ligantes dele. Ó, um ligante dele é o H. O da esquerda é o CH3. O de baixo é o H. E o da direita é isso tudo. É tudo que está preso do lado direito. Ó, H é diferente de CH3, que é diferente de OH, que é diferente de C dupla OH. Portanto, esse carbono é assimétrico. Então, nós temos um composto opticamente ativo. Letra D. Uma questãozinha que cobrou vários conceitos. Hein? Uma questãozinha bem legal. Tinha que saber reação orgânica e dominar a isomeria também, né? Saber carbono assimétrico. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.